Agora está começando Jornal Página 1. O que aconteceu nas últimas 24 horas na cidade de Paranavaí e região. Notícias policiais, política, esporte. Tudo num só informativo. Jornal Página 1. Olá, muito bom dia. Hoje é 23 de outubro de 2019 e é quarta-feira. E essas são as principais manchetes de hoje. Aplicativo faz a ponte entre doadores e entidades beneficentes no Paraná. Reforma da Previdência é fábrica de desigualdade social, afirma Fabiano Contarato. Texto da reforma da Previdência está maduro e não precisa de alteração, afirma Marcos Rogério. Plenário analisa extinção de portaria que impede mamografia no SUS para mulher a partir de 40 anos. Oposição vai apresentar destaques sobre aposentadorias especiais, afirma Humberto Costa. Essas e outras notícias em instantes, voltamos já. Atenção, meu amigo, minha amiga, você que já sofre com as dores da idade. Eu quero te apresentar um produto com ação espetacular. Estou falando do Reuma Plus. É isso mesmo. O Reuma Plus tem uma ação anti-inflamatória e antioxidante que ajudam na redução das dores de origem reumática e auxiliam na recuperação das articulações e também da osteoporose. O Reuma Plus irá diminuir os efeitos da artrite, da artrose, da gota, da bursite, da fibromialgia e de dores da coluna vertebral. Reuma Plus não é remédio, tá bom? É um suplemento alimentar com vitaminas que o seu organismo precisa. Peça o seu Reuma Plus agora mesmo pelo telefone 44 997 40 79 95. 44 997 40 79 95. Acesse na descrição do vídeo e faça o seu cadastro e receba o seu Reuma Plus, o suplemento alimentar que você precisa. Iniciando o Jornal Página 1 de hoje, vamos para o tempo e a temperatura para todo o Brasil. Olá, vamos ver a previsão de tempo para a quarta-feira. Continuará a banda de nebulosidade e de instabilidade entre as regiões norte e parte do centro-oeste, sudeste e também sobre o sul da Bahia. As pancadas de chuva deverão se intensificar nessa banda na quarta-feira e os volumes de chuva também deverão aumentar, principalmente entre o sul da Bahia, nordeste de Minas Gerais e o Espírito Santo. Em parte do leste e do sudeste ainda haverá bastante nebulosidade e a condição de chuva vai diminuindo gradativamente, mas ainda existe na quarta-feira, principalmente sobre a faixa litorânea do Rio de Janeiro e de São Paulo. Algumas áreas de instabilidade poderão se formar e provocar pancadas de chuva entre a tarde e a noite sobre parte do leste da região sul do Brasil. Sobre a região nordeste não há previsão de chuva, apenas sobre o oeste e sul da Bahia, como já foi detalhado. Vamos ver agora as temperaturas para a quarta-feira, temperaturas mínimas aí relativamente mais baixas sobre o centro-sul do Brasil. Vamos ver agora as temperaturas máximas para a quarta-feira, temperaturas máximas relativamente mais baixas aí sobre a região sul do Brasil, porém em gradativa elevação em relação ao dia anterior. Em São Paulo, capital, a máxima chega a 24 graus, um pouco mais baixa em relação ao dia anterior. Sobre o interior e faixa norte do Brasil, temperaturas aí bem elevadas, acima dos 30 graus na maioria das capitais. Para acompanhar as atualizações da previsão de tempo, acesse o nosso site. Caroline Vidal, CPTEC Impen, Cachoeira Paulista. Aplicativo faz ponte entre doadores e entidades beneficentes. O governo do estado do Paraná lançou o Paraná Solidário, aplicativo criado especialmente para promover a doação direta entre os cidadãos e as entidades beneficentes. Dentro da programação da Semana Paraná Inovador, realizada no Palácio Iguaçu, em Curitiba, foi apresentado o aplicativo Paraná Solidário.
A nova ferramenta tecnológica pretende aproximar pessoas físicas ou jurídicas que têm a intenção de doar de instituições filantrópicas que precisam da ajuda. O lançamento teve a participação da primeira-dama do Estado, Luciana Saito Massa, organizações que desenvolveram o projeto e instituições que poderão ser beneficiadas. O aplicativo Paraná Solidário foi desenvolvido pela Secretaria de Justiça, Família e Trabalho e Celepar. Está disponível para download nas versões iOS e Android. Para doar ou receber donativos, é necessário fazer um cadastro. Você se cadastra ou como doador, ou como instituição, ou como pessoa física também dá para se cadastrar para poder receber doações. Você cadastra qual é a sua necessidade, ou como doador, o que você tem para doar. A partir daí você cai como se fosse uma rede social. E você consegue filtrar, eu quero doar tal objeto. Ele filtra todas as pessoas que estão precisando daquele objeto e você escolhe para quem você quer doar. Pelo aplicativo, o doador pode selecionar que produtos doar, adicionar fotos e encontrar a instituição que está mais próxima. Estão na relação alimentos, calçados, itens de cama, mesa e banho, higiene e limpeza, vestuário, eletroeletrônicos, livros e até veículos. Uma das vantagens do aplicativo é que ele coloca em contato direto quem quer doar com quem precisa receber. Pelo chat é possível, inclusive, combinar a forma de entrega desse donativo, que vai ocorrer diretamente para a instituição beneficiada. E é importante salientar que aparecem todas as instituições numa circunferência de 50 quilômetros. Então, o empresário de Curitiba que quer fazer uma doação, ele não vai ficar gastando o tempo dele procurando lá o que as entidades de Londrina, por exemplo, estão precisando. Ele vai olhar entidades aqui da região, onde fica fácil para ele colocar numa Kombi, colocar num caminhão e levar essa doação. Em princípio, 50 instituições paranaenses estão cadastradas para receber doações. A Associação Amigas da Mama de Curitiba é uma delas. Nós precisamos da doação das pessoas, desde um copo plástico para servir uma água, como uma caneta para poder preencher a ficha da assistida que chega e nos procura. Então são muitas coisas assim que as pessoas não imaginam que possam ajudar. E às vezes você tem em casa, parado, não está usando e não sabe que fim dá. Então o aplicativo vai ajudar muito isso, porque as pessoas vão ver que existem outras oportunidades. Reforma da Previdência é fábrica de desigualdade social, afirma Fabiano Contarato. O senador Fabiano Contarato, do Rede do Espírito Santo, criticou a matéria e questionou dados divulgados pelo governo. Para ele, os beneficiários com a aprovação da proposta serão bancos, empresas e a União. Está marcada para as 14h a sessão de votação da proposta de reforma da Previdência em segundo turno. Essa deve ser uma sessão bastante longa, com muitos debates, sem qualquer previsão de horário para terminar. O governo estima que tenha uma economia de 800 bilhões de reais se for aprovada essa proposta de reforma inicial, e se for aprovada também a PEC paralela, a economia então passaria para R$1 trilhão em 10 anos. Eu vou conversar com o senador Fabiano Contarato. Senador, o que o senhor acha desses números? Na verdade, esses números não correspondem à realidade. Primeiro que você contar com reforma de PEC paralela, isso é um estelionato legislativo. Tanto é ruim essa reforma da Previdência que houve a necessidade de fazer uma PEC paralela. Essa economia também não é para agora. O efeito disso é para daqui 10 ou mais anos. Essa reforma da Previdência, ela vem com o discurso que está combatendo o privilégio, mas, na verdade, ela só tem um destinatário: atingir aquele que menos ganha, o pobre. Aquela pessoa que, com dificuldade, ingressa no mercado de trabalho, que muito dificilmente tem a carteira de trabalho assinada. Essa reforma não atinge todos os funcionários públicos federais, ela não atinge os funcionários públicos estaduais, ela não atinge os funcionários públicos municipais. São justamente esses servidores que têm estabilidade, paridade, integralidade e os maiores salários. Agora, nós temos que entender que nós temos uma realidade social no Brasil de 457 municípios em extrema pobreza. 70 milhões de pessoas no Brasil vivem em situação de pobreza e extrema pobreza. E 25 milhões desempregados e subutilizados. O trabalhador já sofreu um duro golpe em seus direitos com a reforma trabalhista em 2017. E agora, com o mesmo canto da sereia, vem o governo federal
fazer com que, mais uma vez, aquele que menos ganhe pague essa conta. Ele quer fortalecer a Previdência? Por que ele não cobra 200 bilhões que só 50 empresas do agronegócio devem em tributos à União? A estimativa, segundo o Ministério da Economia, de incentivos fiscais esse ano é de 376 bilhões para as grandes empresas, refinanciamentos de dívidas. Por que não se institui imposto sobre grandes fortunas? Por que não dá vida ao artigo 145, que diz que o imposto tem que ser, a alíquota tem que ser de acordo com a capacidade financeira do contribuinte? Passou da hora do Brasil fazer uma faxina moral. E essa faxina moral não começa tirando o direito daqueles que menos têm, daquele que está subjugado, aquele que não tem saúde, que não tem educação, que nem tem trabalho. Essa reforma é uma fábrica de construir desigualdade social. Parodiando, isso seria um Robin Hood às avessas. Eu não tenho dúvida que o destinatário dessa reforma é o pobre, ele que vai sofrer. E o grande beneficiário serão os bancos, as empresas e a União. Então teria muita coisa para fazer antes de uma reforma da Previdência. Mas qual seria a reforma justa, na sua opinião? Que cortasse efetivamente os privilégios, a começar por nós políticos. Por que um político tem que ter plano de saúde vitalício para ele e para sua família? Por que nós temos aqui os salários, os auxílios que são enormes? Porque os funcionários públicos... Por que nós temos aqui em tramitação as Forças Armadas? Está com um projeto de lei, está na Câmara Especial, numa comissão especial, para aumentar os soldos desses servidores das Forças Armadas de 18% a 37%. Ora, nós vamos dar incentivos fiscais para as empresas, refinanciar dívidas, e agora, na hora de pagar a conta, mais uma vez, o discurso é combater privilégio, mas combater privilégio daquele que ganha um salário mínimo, daquele que não tem oportunidade de trabalho, porque eu tenho estudos que comprovam que em um ano o trabalhador brasileiro na carteira de trabalho, na CTPS, ele não fica 12 meses com a carteira assinada. Ele fica de 5 a 8 meses a 7 meses. Então, a probabilidade dele agora ter que contribuir 40 anos para aposentar, isso vai ser uma missão impossível. Ele não vai conseguir aposentar. E, infelizmente, quem vai pagar essa conta, mais uma vez, é a população brasileira. É você que está nos assistindo. É o trabalhador, é o motorista de ônibus, o cara que trabalha no caixa do supermercado, na padaria, que não tem oportunidade de emprego. É preciso que esse Senado dê uma resposta, seja mais sensível, que ele seja humanizador, humanizar a dor, se colocar na dor do outro, cortar privilégio. Vamos começar por cima e não por baixo, pela base da pirâmide, porque esse sofre com desigualdade. Por que nós não cobramos para o governo federal implementar o que está no artigo 7º, inciso 4, que diz que a União deve instituir um salário mínimo digno, capaz de suprir as suas necessidades da família com saúde, educação, habitação, moradia, lazer, vestuário e higiene, e nós temos esse mísero salário de R$998. Isso é uma vergonha. Eu acho essa PEC da Previdência perversa, porque ela só tem um destinatário, mais uma vez, tirar os poucos direitos daquele que menos ganha no Brasil. Texto da reforma da Previdência está maduro e não precisa de alteração, afirma Marcos Rogério. Para parlamentar, o sistema previdenciário atual é insustentável e injusto, porque mantém privilégios. A oposição já disse que vai tentar apresentar destaques em plenário para tentar fazer mudanças no texto. Eu converso agora com o senador Marcos Rogério. Bom dia, senador. Na votação em primeiro turno, a oposição conseguiu aprovar um destaque, que é aquele destaque que retirou 76 bilhões da economia prevista. Como fazer, o que o governo vai se mobilizar dessa vez, como fazer essa mobilização para evitar novas aprovações de destaques? Olha, eu acho que o texto da reforma da Previdência aprovado no primeiro turno é um texto que está maduro, bem dialogado, bem debatido, está pronto para ser deliberado e aprovado. Não acho que caiba nesse momento qualquer alteração em relação ao texto, de maneira que venha a desidratar essa proposta. Não adianta fazer uma reforma da Previdência que não enfrente o problema e daqui 3, 4 anos a gente tem que fazer outra reforma da Previdência e viver esse mesmo drama que nós estamos vivendo hoje, colocando servidores atuais e futuros servidores numa linha de preocupação, porque cria um ambiente de insegurança, de ausência de previsibilidade em relação à modelagem. Então, o papel da oposição é esse mesmo, é de fazer esses apelos e esses gestos para tentar modificar, mas o papel daqueles que defendem o governo, mas sobretudo não é defender o governo, é defender o país, porque a reforma da Previdência hoje é um tema de interesse nacional, de interesse das finanças públicas, de interesse dos aposentados e dos futuros aposentados. No ano passado nós tivemos 260 bilhões de déficit na Previdência. Esse ano a previsão é de 290 bilhões. Aonde vai parar isso?
Ou seja, um sistema que é insustentável e é injusto, porque tem privilégios, né? Se nós pegarmos as 4 maiores médias de aposentadorias nacionais, o brasileiro vai ficar tendo dor de barriga em casa. A maior média de aposentadorias do Brasil, Congresso Nacional. E não é só de deputados e senadores, não. Servidores também, judiciário, média altíssima, Ministério Público, Servidor Público Federal, são as maiores médias, 29, 19, 18 e 8 mil reais. Vai ver a média do trabalhador brasileiro, R$ 1.300. Aonde é que está o problema da Previdência? Então é preciso encarar os fatos. Eu não defendo o privilégio, eu defendo uma reforma da Previdência que garanta sustentabilidade e justiça com quem contribui. Agora, hoje a economia prevista depois daqui do Senado, a votação no primeiro turno, a economia prevista é de 800 bilhões. Já chegou ao limite? Eu acho que nós ainda temos uma segunda etapa da reforma da Previdência, que além dessa que nós vamos votar no plenário hoje, nós temos a PEC paralela, que inclui estados e municípios, que acho que é fundamental. Não adianta você resolver o problema da União e estados e municípios que têm problemas graves com relação à Previdência, continuar sangrando e daqui a pouco vir pedir socorro à União. Então, com a reforma ampliada, incluindo estados e municípios, a gente deve passar de 1,2, 1,3. Então, eu acho que avança. Agora, dentro daquela média, dentro daquela expectativa que se estabeleceu no início, a reforma que nós estamos aprovando no plenário do Senado Federal está dentro da expectativa real. Claro que buscava-se um pouco mais, mas a expectativa real está sendo atingida, está sendo preservada na reforma da Previdência. No primeiro turno, o texto foi aprovado por 56 votos a 19. Dá para manter? O senhor acha que dá para manter o mesmo placar, senador? Eu acho que dá até para ampliar um pouco, embora tenha alguns senadores que estejam viajando em missão, tem senadores, inclusive, que estão viajando com o próprio presidente Bolsonaro para essa visita à Ásia que ele está fazendo. E são senadores da base, né? Então a gente está, eu acho que há um clima de consciência e de conforto para a votação, tanto que alguns senadores se permitiram viajar com o próprio presidente da República. Acho que vamos ter um placar, se não igual, talvez um pouco melhor. O importante é aprovar a reforma da Previdência, sinalizar para o país um compromisso com essa agenda de equilíbrio das contas públicas. Agora, a crise no PSL, partido do presidente, pode afetar? Acho que não, isso é uma questão localizada, é uma questão do partido, uma questão interna. Espera-se que isso se resolva o quanto antes, porque não é agradável, é muito desagradável, além de um exemplo muito ruim para o país. É o partido do presidente da República. Mas essa questão interna do PSL não afeta em absolutamente nada a agenda de interesse nacional, a agenda da reforma da Previdência. Plenário analisa extinção da portaria que impede mamografia no SUS para mulher a partir de 40 anos. Além da votação em segundo turno da reforma previdenciária, está prevista na pauta do plenário nesta semana a votação de um projeto que derruba a portaria do Ministério da Saúde para garantir exames de mamografia pelo Sistema Único de Saúde para mulheres acima de 40 anos. Além do segundo turno da reforma da Previdência, o plenário do Senado poderá sustar uma portaria do Ministério da Saúde que acabou com a mamografia obrigatória no SUS para mulheres com idades entre 40 e 49 anos. Desde 2015, apenas as pacientes na faixa etária de 50 a 59 anos têm preferência na realização do exame na rede pública de saúde. E os senadores poderão votar um projeto que vai reduzir a carga tributária das construtoras do programa Minha Casa, Minha Vida. Ainda na pauta, um limite de 22 bilhões e meio de reais para a União dar como garantias em empréstimos de estados e municípios, além de uma emenda constitucional que vai incluir a acessibilidade e a mobilidade entre os direitos fundamentais. E na quarta-feira, o Congresso Nacional poderá votar a liberação de 18 créditos. Um deles, no valor de 34 bilhões e 600 milhões de reais, terá uma parte destinada para estados e municípios dentro do acordo da cessão onerosa. Na prática, recursos extras provenientes do leilão do pré-sal previsto para ocorrer em novembro. Oposição vai apresentar destaques sobre aposentadorias especiais, afirma Humberto Costa. O líder do PT, senador Humberto Costa, anunciou que a oposição vai apresentar destaques em plenário para mudar o texto da reforma da Previdência.
Nós continuamos otimistas, né? Nós conseguimos algumas vitórias, especialmente a questão de não permitir a redução do número de trabalhadores que recebem o abono salarial, e estamos com a expectativa positiva de que isso que aconteceu no primeiro turno possa acontecer no segundo turno. Inclusive, nós já estamos apresentando destaques no que diz respeito àquelas aposentadorias especiais por conta de condições de trabalho que são nocivas à saúde e onde há uma injustiça flagrante. Já apresentamos esse destaque e eu acredito que até mesmo pela desagregação que está acontecendo no governo, particularmente na sua base, nós temos amplas chances de aprovar um destaque como esse. O Jornal Página 1 desta quarta-feira vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã trazendo mais informações para você. Até lá. Quando se faz apoio cultural, não é só você quem ganha por ter seu comércio divulgado. A comunidade toda ganha. A Rádio Comunitária leva cultura, informação e interação direta com o ouvinte, contribuindo diretamente para o desenvolvimento da comunidade. Anuncie. Apoio cultural é legal. Lei 9.612/98 e Portaria 4.334/2015 do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Seja um apoiador cultural. Tá precisando presentear? Artesana. Cestas e kits para todas as ocasiões. Só falar com Elisângela. Temos suculentas, cactos, petúnias, rosas do deserto, samambaias e ervas medicinais. Montamos o seu vaso com as mudas da sua escolha. Artesanato de bambu e cestas. Quem tem bom gosto vai em Artesana. Cestas e kits para todas as ocasiões. Telefone 99701 1868 e 3062 1147. Na Rua Bernardo da Cunha, 942, no Jardim Simone 3, em Paranavaí. Brechó da Nina. Compra e venda de roupas seminovas, moda masculina, feminina e infantil. E aceitamos cartão. Telefone 3423-9918 e 99898-3957. Você pode ficar bem vestido com o Brechó da Nina. Compras e vendas de roupas seminovas. Na Rua Catúlio da Paixão, número 387, no Jardim do Sol, em frente ao Serpave. Brechó da Nina. Aqui você sai bem vestido, gastando bem pouquinho. Atenção, meu amigo, minha amiga, você que já sofre com as dores da idade. Eu quero te apresentar um produto com ação espetacular. Estou falando do Reuma Plus. É isso mesmo. O Reuma Plus tem uma ação anti-inflamatória e antioxidante que ajudam na redução das dores de origem reumática e auxiliam na recuperação das articulações e também da osteoporose. O Reuma Plus irá diminuir os efeitos da artrite, da artrose, da gota, da bursite, da fibromialgia e de dores da coluna vertebral. Reuma Plus não é remédio, tá bom? É um suplemento alimentar com vitaminas que o seu organismo precisa. Peça o seu Reuma Plus agora mesmo pelo telefone 44 997 40 7995. 44 997 40 7995. Acesse na descrição do vídeo e faça o seu cadastro e receba o seu Reuma Plus, o suplemento alimentar que você precisa. Você quer se aposentar? Fale com Walter Prev, assessoria previdenciária. Isto é para quem pretende planejar antecipadamente sua futura aposentadoria. O assessor previdenciário simula cenários de acordo com informações do cliente, para que ele possa decidir quando é o melhor momento para se aposentar. Agora temos um escritório especializado, com amplo conhecimento adquirido pelo ex-servidor Walter dos Reis, que atuou por mais de 35 anos na área. Agende uma consulta pelo e-mail walterprev2019@gmail.com ou fale conosco pelo WhatsApp 44 998 13 4656 ou pessoalmente na Rua Souza Naves 2298A, a 100 metros do INSS, em frente a Ribeiro Informática, em Paranavaí. Walter Prev, cuidando do seu futuro.